Um, dois, três. Testando. Aquelas tremidinhas aí dos primeiros 10 segundos. Tá aqui mais uma aula do nosso curso de Auditoria de Sistema de Gestão Integrado. Eu dei uma quebrada na sequência aí da interpretação da SE 8000. E essa aula aqui tem como foco a análise inicial. O objetivo da análise inicial é de levantar dados para conhecer a realidade da empresa e o meio que ela está inserida. Então a gente vai verificar um monte de fatores, internos e externos, que afetam de alguma maneira o funcionamento da empresa e de seus processos. Então, antes da gente fazer mapeamento de processo, a gente vai fazer um raio-x inicial dessa empresa. Tá, aqui eu vou colocar algumas dicas, um passo a passo. Isso não é engessado, é só realmente uma dica de como vocês devem proceder isso dentro de uma análise inicial de uma empresa que vocês forem prestar um serviço de implementação de sistema de gestão ou mesmo até de auditoria. Então, a gente pode dividir aqui essas caixinhas, Quero descobrir quem é a empresa, a estrutura da empresa, então essa parte aqui, estrutura, realmente é a questão dos setores, a estrutura organizacional, quem manda em quem, qual é a cultura da empresa e quem são as partes interessadas. E aí também eu posso pensar em questão de infraestrutura da empresa, as operações que existem dentro da empresa. Ok? Então vamos primeiro para essa caixinha aqui. Quem é a empresa? Então posso seguir aí uma série de perguntas, um passo a passo para descobrir que empresa é essa que eu vou implementar o sistema de gestão ou eu vou auditar. Então posso perguntar aqui qual é o ramo de atuação da empresa. Comércio, indústria, serviços, transporte, setor público. Pode pensar assim, mas o transporte é um tipo de prestação de serviço, mas ele tem características tão específicas que é melhor você separar, deixar uma caixinha separada aqui se o cara responder para você que o ramo de atuação dele é de transporte e logística. Ainda tentando conhecer quem é a empresa, aí aqui a gente vai passar. Então, se a empresa for do ramo de comércio, tem que descobrir aí o que é que ela vende. É um arroz, feijão, o que é que ela vende? Geladeira, fogão, carro. Ela vende no varejo, ela vende no atacado ou ela é misto? Ela trabalha tanto com vendas para o varejo e para o atacado. Você pode até aqui pensar em perguntar para quem que ela vende, Mas só se for um ramo de comércio muito específico, porque normalmente ela vai vender, se for um comércio, for o açaí ou o atacadista, que são dois mercados agora, ele trabalha aqui no atacado e no varejo, é um misto. Ele vende para pequenos comerciantes, público final. Então essa pergunta às vezes aqui para quem que ele vende, quando é a questão do comércio, ela não é tão significativa. Ele pode ser aqui do ramo da indústria, mas é de indústria o que? Ela faz fabricação, montagem. Então, se você pegar a pessoal de veículos, eles não fabricam o carro, eles apenas montam. Então, eles recebem um monte de peça de diversos fornecedores, de diversos fabricantes e só montam aquele carro. É uma indústria mista, fabrica e monta, é da área de petróleo e gás, é da área agrícola, Então, se ela fabrica ou se ela monta, o que ela fabrica ou que ela monta? Para quem? Aí aqui é super importante, que não pode faltar. Para quem que ela fabrica, para quem que ela monta, para onde é que vai esse produto? E aqui também, para quem? Para quem que essa indústria de petróleo e gás entrega? A indústria agrícola, quem são ali os seus principais clientes? Ela pode ser de serviço. E aí você tem que descobrir que tipo de serviço é esse aí e para quem ela presta esse serviço. É um serviço de consultoria em saúde e segurança do trabalho, é um serviço de auditoria, é um serviço de saúde, é serviço bancário,
Serviço, deixa eu pensar em outro tipo de serviço aqui. Serviço de hotelaria. Então, você vai classificar o tipo de serviço e para quem que esse serviço aí é fornecido. Ainda estou conhecendo quem é a minha empresa. Repetiu aqui meu tipo de serviço. Transporte, de transporte, o que ela transporta e para quem ela entrega. Isso aqui muda muito. Se for uma empresa de transporte de produto químico, nossa, tem uma quincalhada de coisas que vocês vão ter que avaliar. É uma transportadora, é uma transportadora de produtos perecíveis, não, é uma transportadora de produtos não perigosos. Para quem que ela entrega? E para quem que ela entrega pode ser o consumidor final e para quem que ela está fazendo o serviço de transporte, ok? Então, para quem ela está entregando, onde está chegando este produto e quem contratou o serviço dessa transportadora, porque dependendo de quem contratou o serviço dessa transportadora, a transportadora passa por auditorias desses contratantes, né, do pessoal que contratou o serviço da transportadora. Então aí você vai conhecer quem é a empresa, né? Essa empresa, ela só tem a matriz? Ela tem filial? Se ela tem filial, quantas são? Onde fica essa matriz ou onde ficam as filiais? É importante para você entender o contexto da região onde essa empresa está inserida. Isso, para você fazer a auditoria, para pensar na implementação de sistema de gestão, vai ser muito importante, porque a gente sabe que tanto a auditoria como a implementação de sistema de gestão, a questão cultural é um desafio muito grande a ser vencido. Tempo de mercado, ainda vejo aqui, eu estou conhecendo só a empresa. Tempo de mercado, quanto tempo ela está no mercado, qual o número de clientes que ela tem, quais são os principais clientes, esses clientes atuam em quais ramos, dentre os clientes que ela tem, ela considera alguns como os principais ou não tem essa denominação, essa separação, todos os clientes são principais. Quem são seus principais concorrentes? Qual foi o faturamento nos últimos 5 anos da empresa? Então, tudo isso aqui cria, né, um mapa aí da empresa. Então, faturamento aumentou, caiu. Se caiu, você já tem ali um ponto de investigação, um ponto para saber, se manteve constante, ela não buscou novos desafios, teve queda, por que teve queda? Será que tem problemas ali na parte de produção, de serviço, atendimento ao cliente? Quem são esses concorrentes, né? Às vezes a queda foi porque os concorrentes investiram mais, são mais fortes que a empresa que você está implementando o sistema de gestão ou que você está auditando. Então, tudo isso aqui ajuda também no conhecimento de quem é essa empresa que você está trabalhando. Conhecer a empresa? Então, quero saber a estrutura que ela tem, né? Quais são os setores? Então, como é que ela está subdividida? RH, compra, fiscal, contábil, estoque, recebimento, almoxarifado, expedição, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. Então, quais são esses setores que a empresa possui? Quantos funcionários trabalham em cada setor desse, né? Quais são as funções desses funcionários? O gerente de qualidade, operador de máquina, motorista, ajudante de entrega. Esses caras têm qual tipo de responsabilidade? Quais são as responsabilidades desses funcionários com relação à sua tarefa? O que é que eles fazem no dia a dia? O que é que eles têm que entregar? Como é que é a hierarquia dos setores, né? Que setor responde para qual? Então é que você tem que fazer um mapa disso aqui. As funções, porque as funções lá na frente, você, com base nas funções, você vai entender questões de capacitação, treinamentos, habilidades, as responsabilidades. Então, quando você estiver mapeando o processo, esse entendimento das responsabilidades também vai te ajudar. Então, isso aqui você vai conhecer aquela estrutura interna da empresa. Conhecer a estrutura interna da empresa, vou conhecer a estrutura organizacional. Então, agora é quem responde para quem, mas não no setor. Eu tenho o diretor de RH, eu tenho o diretor financeiro e eu tenho o diretor de compras, eles estão todos ali na mesma linha, e aí tem gerentes que respondem para esses caras. Isso aqui vai ajudar na questão da liderança.
quem cobra, quem tem mais responsabilidade, quem tem menos responsabilidade, envolvimento, como esses caras vão apoiar o sistema de gestão que você vai implementar, ou se você estiver auditando, né, você vai verificar se aquela cultura daquele gerente já vem direto de um diretor dele, ou não, é uma coisa independente. Então, conhecer essa estrutura organizacional é importante para a implementação e também aí para o processo de auditoria. Vou conhecer aqui um pouco da cultura da empresa. Então, eu tenho algumas perguntas que eu posso fazer. Claro que essas perguntas têm que ser direcionadas para as pessoas certas. Você tem que entender, essas perguntas também podem ser traduzidas, modificadas, para as pessoas entenderem o que realmente você quer. Então, verificar, né, perguntar se a empresa possui algum tipo de gestão, de sistema de gestão, ou próprio ou certificado. Se ela possui algum tipo de política de qualidade, de meio ambiente, responsabilidade social, ou uma política interna lá, que na verdade permeia tudo isso aí. Se ela possui missão, visão e valores. Então, isso aqui é possível você verificar até no site da empresa. De repente você verifica no site da empresa que tem tudo isso. Quando você chega ali em momentos de entrevista, ninguém conhece nada, então isso aí já mostra questões culturais da empresa, que na verdade o sistema foi implementado só por questões de marketing e não realmente de mudanças e de melhorias internas. Ela monitora a satisfação do cliente, então ela tem essa preocupação se o cliente está satisfeito ou não, ela mede isso, ela usa esses dados para alguma coisa, ela monitora a qualidade do produto ou do serviço manufaturado, aquilo que ela produziu. Ela trabalha com mão de obra terceirizada. Se ela trabalha com mão de obra terceirizada, então você já sabe aqui se num processo de certificação de ESA 8000, esses caras também vão ter que ser auditados e observados. Ela trabalha com mão de obra terceirizada, por quê? Será que ela tem aquela visão que contratando terceirizada ela se livra de problemas trabalhistas, não precisa se preocupar com a segurança desse cara? Então, esse tipo de resposta também são indicadores. Ela monitora a satisfação do funcionário, então existe isso dentro da... Há uma cultura de preocupação com o funcionário, ou não, se eu estou pagando o salário do funcionário, está bom. Se essa for a visão, de repente, do diretor, do presidente, do dono da empresa, você sabe que você vai enfrentar mais problemas na hora da implementação do sistema de gestão, que você vai ter que mudar a cultura desse cara. Se ela não monitora, então de repente você tem muito funcionário insatisfeito lá, isso pode influenciar diretamente na qualidade do produto, no tipo de serviço prestado, nas respostas que os caras vão te dar. Às vezes pode ser respostas não verdadeiras, porque os caras estão insatisfeitos, então isso ajuda muito. Possui fornecedores homologados, né? Quando você faz a homologação de um fornecedor, é que você se cercou de alguns cuidados. Você homologou aquele cara porque ele tem um produto de qualidade, ele tem um melhor preço, ele cumpre normas de sistemas de gestão. Então também é importante descobrir quais são as regras para você homologar um fornecedor. Foi homologado, você só vai comprar daquele cara, ou você vai monitorando o preço dele junto com o preço do mercado, de repente para ele não ficar ali, né, na marezinha e de repente aumentar muito o preço. Eu sou homologado, os caras vão comprar só de mim. Isso ajuda. Já recebeu alguma multa ambiental? Porque foi um acidente ambiental, ou não, porque os caras são descuidados mesmo, não estão nem aí recebe a multa e paga porque tem muito dinheiro. Então isso é um indicador que eles não têm esse tipo de preocupação. Possui muito processo trabalhista, então se você tem muito processo trabalhista, claro, num processo mais profundo, né, de análise mais profunda, de repente nessa primeira análise não precisa ir tão a fundo assim, mas o que são esses processos trabalhistas, de que cunho? É por conta de acidente de trabalho, é por conta de falta de hora extra, é por conta de abuso de assédio moral. Também isso ajuda a você mapear a empresa. Possui algum programa de meio ambiente, mesmo que seja interno? Possui objetivos estabelecidos? Que objetivos são esses? Então, não são só essas, elas também não são engessadas, mas são perguntas guias que podem ajudar você a desenhar qual é a cultura da empresa, né? O que é que ela realmente pensa com relação ao sistema de gestão, o que ela pensa com relação a essas questões de saúde, segurança, meio ambiente, responsabilidade social e, né, qualidade do seu produto e serviço. Conheci lá a cultura da empresa, mapear as partes interessadas, né? Analisar quem são. Então, quem são essas partes interessadas?
quais são os interesses dessas partes com uma empresa, que oportunidades e desafios representam para a empresa essas partes interessadas, como é que elas impactam nos seus processos, quais são as responsabilidades da empresa para com as partes interessadas. Então pensa aqui que isso aqui é um hospital, cara, quantidade de responsabilidade que o hospital tem com aquele paciente, responsabilidades sociais, responsabilidade com relação ao bom tratamento, responsabilidade de manter um ambiente livre de infecções hospitalares, responsabilidade da tratativa correta da doença, responsabilidade com os familiares desse paciente. Então, você conhecer isso aí tudo também, você desenhar esse perfil das partes interessadas, vai ajudar em diversos momentos aí, tanto do seu mapeamento de processo, como também do seu processo de auditoria ou implementação. Posso pensar também aqui, essa caixinha não estava lá no início, a infraestrutura da empresa, né? Então, como são as áreas da empresa com relação à limpeza, organização, espaço e conservação? Isso aqui é muita observação. As máquinas, equipamentos e ferramentas, a quantidade suficiente, tem manutenção, conservação, ou é 3 caras brigando por um computador? Como é essa relação de trabalhadores e demanda do serviço? É excedente? É na conta? Está faltando? Os caras estão trabalhando, suprindo necessidade de 3, 4 funcionários, um cara só. Então isso aqui é muito observação. E essa questão da infraestrutura, você fazendo essas observações também ajuda nas questões da implementação do sistema ou ali da sua própria auditoria. Operação. Isso aqui também, observação, até coloquei aqui a observação do dia a dia. Então, algumas dicas de coisas que você deve anotar. Pessoas com dúvidas sobre suas atividades, então você vê o cara perguntando, não, mas esse sou eu que faço? Quem é que faz? Então, isso mostra uma falta de padronização, falta de comunicação, falta de treinamento. Telefone tocando durante muito tempo, de repente o telefone lá do saque, o telefone do setor de compra, o telefone do setor de estoque, do gerente de produção. Então, esse telefone fica tocando e isso mostra aí em falha de comunicação, pode ser um indicador de atraso de processo, pode ser um gargalo, pode ser falta de mão de obra, pode ser mão de obra não qualificada, porque o cara não sabe quem está vendo, então ele fica lá no setor dele. Excesso de burocracia, então, não, tem que liberar o meu pedido lá no estoque. Mas tem que ter 9 assinaturas. Aí os caras que tem que assinar não estão lá. Aí sem assinatura o cara não libera o produto. Então isso aqui pode ser indicativo de gargalo. Mão de obra ociosa. Então você tem às vezes muita gente atarefada e muita gente ociosa. Então a divisão de tarefa, os processos de contratação estão errados, as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer. Ou um monte de gente sobrecarregada, então está faltando mão de obra, ou tem e está mal dividida, procedimento sendo burlado, então o cara burla o procedimento, então ele burla porque ele desconhece a importância, ou porque ele é muito burocrático e na verdade não está fazendo falta nenhuma ali dentro do processo. Tem mais coisa que você pode observar aqui na questão da operação. Então você passando por essas etapas, faz um estudo da operação, verifica como é a infraestrutura da empresa, descobre aí quem são as partes interessadas, mapeia a questão da cultura da empresa, estrutura, cria um fluxograma da estrutura organizacional, estuda a estrutura da empresa com relação a setores, funções e responsabilidades. E aí tenta conhecer a empresa com relação ao tempo de mercado, número de clientes, se tem matriz filial, quantas e onde, qual é o ramo, se é transporte, se é serviço, ou serviço 2 vezes, se é indústria, se é comércio. Então, fazendo este mapa, essa análise inicial, a partir disso, organizando esses dados, você vai ter ali um relatório inicial, um resumo, e você vai olhar para isso que você fez e falar assim, essa empresa é isso que ela pensa, é isso que ela faz, e você pode até criar o seu próprio mapa de riscos, oportunidades e dificuldades que você vai ter, ou na implementação, ou na auditoria. Veja que em nenhum momento eu pensei em questão de melhoria para implementar tudo que eu observei. Eu só realmente fui lá estudar, conhecer esta empresa para criar um relatório para mim, para que isso facilite o meu serviço, tanto de mapeamento de processo, como
a questão da implementação ou da auditoria. Se você observou bem, isso já é uma ferramenta de auditoria. Lá no manual do COSO, ele usa essa questão da análise inicial como uma boa ferramenta aí para auditorias iniciais. Beleza, galera? Eu espero que esse material ajude vocês.